Olá, boa noite, pessoal que estiver por aí. A gente está começando mais uma live da Miolo Mole. A gente vem no circuito de lives aí nas últimas semanas. A maioria das últimas focadas nos assuntos relativos ao PNLD. E nós decidimos fazer essa live hoje, pensando que ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, nós trouxemos alguns convidados, hoje muito especiais, que já fizeram parte e fazem parte do catálogo da Miolo Mole também. E é um prazer recebê-los, quero agradecê-los por ter aceitado esse convite. É uma conversa muito importante, que está em pauta, mas precisa ser muito mais aprofundada ainda, que é a questão da literatura para pessoas, para leitores neurodivergentes. Então, para compor essa conversa aqui, a gente convidou a Sônia e o Masanori. A Sônia tem 75 anos, é professora de língua e literatura japonesa, aposentada da Faculdade de Letras da UFRJ. Dedica-se atualmente à tradução e à parceria na discussão dos textos de seu filho autista, o Masanori, que está aqui com a gente, de seus fanzines e histórias ilustradas. Fora os textos acadêmicos e mais de 3 décadas de ensino e pesquisa, Sônia tem publicado pela editora Martins Fontes Noriel, a história de mãe e filho, contada a 4 mãos e totalmente quadrinizada pelo filho Masanori. O livro alcançou notoriedade e ganhou algumas traduções, se eu não me engano, depois Sônia me corrija, e Nori, foi pelo francês, tem mais outras traduções. E também aqui o Bruno Grossi BG, que é mineiro, tem 44 anos, nascido em Belo Horizonte, e saiu da correria da cidade grande para morar no interior de Minas Gerais. Trabalha com literatura e artes visuais. Já escreveu 2 livros de poesia e alguns livros infantis, entre eles As Aventuras de Ralph Carlos no Mundo da Lua, Folhinhas e Monstro, e esses 3 saíram pela Miolo Mole. Como ilustrador, tem mais de 50 publicações. O Bruno foi diagnosticado tardiamente como autista com altas habilidades. Isso lhe deu forças para se reconhecer melhor, entender sobre o seu passado e ser ativista na inclusão com os projetos Peixinha Doroteia e Aspas, Associação Pro Autistas em Minas Gerais. Então, devidamente apresentados, eu vou dar aqui o primeiro tópico para a gente começar a nossa conversa, né? Então, como eu disse, né, a gente teve ontem essa data, né, que é um dia de conscientização do autismo. Então, a gente convidou vocês pensando nessa questão de como é a realidade dos leitores neurodivergentes. Que a gente pode estar falando de pessoas que estão no espectro autista, mas também em outras condições, que são inúmeras, né? Em diversas camadas, em diversos espectros, que é uma discussão muito recente isso, né? E que bom que a gente está aqui para falar sobre isso. Então, eu vou convidar primeiro a Sônia para contar um pouco como que foi esse desenvolvimento antes de se tornar um artista, um autor, né? Como que foi essa realidade de leitora, formação leitora, se teve apoio de escola, se não teve, como é que foi isso em casa, do Nori, ele também falar sobre isso, e na sequência, o Bruno também contar da sua experiência, que é bastante diferente, aí eu acredito, mas que também, nesse momento, se encontram, ambos são autores, né? E podem contribuir nessa discussão com a gente. Bem-vindos. Palavra para vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, Masanori, não, assim, ele frequentou escola especial, digamos. Era uma escola comum, mas assim que atendia um público um pouco diferente, né? Colégio Grafen, não sei se vocês conhecem. Ele não conseguiu ser alfabetizado na escola comum, e aí eu soube desse colégio e o matriculei lá, e lá ele ficou até o 3º colegial. Foi alfabetizado tardiamente, não tinha assim, um desenvolvimento de fala acompanhando isso, ele escrevia, mas não falava, ele disse tímido, né? Naquela época era muito tímido, então ele não falava.
mas tem uma letra bonita, escrevia bastante e tal. E foi assim, aí o desenho foi sempre o mote da vida dele, né? Eu me lembro bem, inclusive tem nesse livro Nori e Eu, essa passagem, ele, quando aos 5 anos de idade, quatro, não tinha 5 anos ainda, fez o primeiro exame neurológico, primeira coisa quando ele acordou da anestesia foi desenhar a situação toda, aquele aparelho onde ele entrou e a enfermeira e o enfermeiro, tinha uma de saia, um de calça. Ele captou bem aquilo, ele tem uma visão bem assim acuada, né? E então assim o desenho foi sempre companheiro da vida dele, muito mais do que as palavras. E esse livro Noriel foi o primeiro trabalho, né, que nós fizemos juntos, e o primeiro livro que foi lançado por ele. Ele faz 5 anos, né? Ele quadrinizou o livro todo. Inicialmente era para ele fazer a parte dele e o Caeto fazer, que é o professor de desenho dele, fazer a minha parte, né? Mesclando as nossas histórias. Mas, no fim, ficou só a minha parte primeiro, depois a parte do Masanori, e ele é que quadrinizou tudo. Foi um processo assim bastante interessante, inclusive de autoconhecimento para ele. Sim. Como que daquela vez que a mãe falou sobre, na época que, quando eu frequentei, estudei na escola, que eu nunca fui alfabetizado e eu era tímido, que nem quando, na época, a história do pai, quando entrou na escola, que nunca foi alfabetizado. O pai do Masanori, meu marido, é japonês, então ele veio para o Brasil com os pais, ele tinha 5 anos de idade na época, e ele ficou até os 7 anos só falando japonês dentro de casa. Aí, quando foi para a escola, ele não sabia português, né? E ficou grande amigo de um colega grego, que também chegou na escola aos 7 anos sem falar português, e os dois se entendiam perfeitamente bem. Então, o Masanori faz sempre uma analogia com o pai naquela época, né? Como que nem a história do Nelson Mandela, que foi o primeiro nativo africano que começou a estudar e alfabetizar. Também, né? Ótimo. É isso. Então, passa para mim? Pode seguir. Então tá. Então, eu comecei, né? Meu nome é Bruno, mas eu comecei nessa parte de literatura ou dessa parte de desenho, tudo. Desde criança, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de ficar no quarto, de ficar sozinho. E, e eu tive uma infância que eu gostava muito de ver alguns programas de televisão que era de cultura. Então, eu assistia lá aquele Telecurso 2000, eu era doido com arqueologia, então eu gostava de decorar alfabeto fenício, egípcio, as, as escritas cuneiformes. Então, tudo que era imagético para mim me chamava muita atenção e eu gostava muito. Então, eu sempre fui dessa parte mais de imagem. Eu gostava muito de desenhar a capa dos meus cadernos. Então, eu que fazia, né, de acordo com os desenhos que eu gostava. E antes eu não sabia, né, que eu era autista nessa época. Eu tive um diagnóstico tardio. Então, na minha parte da infância, todas essas coisas que eu gostava era diferente, era esquisito do resto das pessoas. Então, isso começou a chamar muita atenção e eu comecei a sofrer muito bullying por causa disso. Então, por eu gostar muito
de desenhar na capa dos meus cadernos, os meninos não gostavam muito, então eu fazia mais amizade com as meninas. Eu tenho uma irmã mais velha, então eu gostava muito das coisas dela. Então eu colecionava papel de carta, que eram coisas bonitas, né? Cheirosas. Então eu sempre fui ligado muito nessa parte visual. E aí, quando eu fui crescendo, né, eu fui amadurecendo, comecei a escrever, então eu comecei a fazer diário, com poesias minhas, de acordo com o que eu estava sentindo. Então, acabava que eu expressava tudo nas palavras ali também. E eu aproveitava e fazia um desenzinho. Mas em 2006 que eu comecei mesmo a mostrar as minhas coisas e que eu comecei a desenhar e colocar na internet. A internet estava meio que começando, e foi aí que eu comecei a mostrar. E aí, um autor pediu para eu ilustrar o texto. Então, eu coloquei na internet, fiz uma história em quadrinhos, coloquei na internet. E aí, algumas editoras foram vendo e falando: "Oh, eu gostei do seu estilo. Você quer ilustrar tal livro? Você quer ilustrar tal livro?" E aí eu fui fazendo, ilustrando e colocando nos lugares, né? E por eu ter essa condição do, do autismo, isso me dificultou muito a trabalhar nos lugares. Então eu nunca consegui trabalhar nos lugares. É até uma coisa que eu sempre falo. Ontem, né, foi o dia de conscientização do autismo. E uma das coisas que eu coloco muito é essa minha dificuldade de me manter no meio corporativo. E eu peguei as minhas habilidades, que é escrever, desenhar e trabalhar com arte, e fazer dessa habilidade minha, uma ferramenta de sustento. Então, como eu não conseguia trabalhar nos lugares, eu ficava poucos meses, e como eu tenho altas habilidades também, eu aprendia muito rápido. Então, às vezes, eu até me interessava em um emprego, eu ia lá, estudava o que ia ser entrevista, chegava no outro dia, começava a trabalhar no lugar, mas não conseguia me manter no lugar. E aí uma das saídas, uma das salvações foi eu trabalhar por conta própria. E eu vi que a ilustração e a literatura me possibilitava isso. Então eu comecei, só que eu tinha vergonha de mostrar as minhas coisas. Eu comecei a ilustrar mesmo livro de outras pessoas. Então, eu ilustrei muitos livros, e eu tinha um texto de 2009 que eu engavetei. Eu ilustrei, engavetei, e não sei por quê. Aí eu tive uma mudança, eu morava em Belo Horizonte, e aí eu queria uma vida mais tranquila, porque era muito agitado, era muito... é, era uma hipersensibilidade enorme na cidade grande para mim. Então, eu fui para o interior de 7 mil habitantes, pequeno, que é Tiradentes. E aí, eu fui ficando mais tranquilo e fui vendo as coisas que eu tinha. E aí eu falei, eu acho que eu vou mostrar esse texto para uma editora, até que eu cheguei na Luana, na minha Mole, e mostrei As Aventuras de Ralph Carlos no Mundo da Lua. E aí ela falou, legal, vou encarar e vamos embora. E aí eu vi essa possibilidade, e aí eu acendeu aquela luz, né? Falei, então, acho que eu vou começar nessa parte de escrita também. E aí eu peguei todos os meus textos antigos, fui refazendo, fui mostrando, e aí eu comecei, aí nesse meio do caminho eu recebi meu diagnóstico de autismo, porque eu sempre busquei muito o que eu tinha de diferente, e ninguém nunca descobriu, até esse momento que eu recebi o diagnóstico. Foi em 2018, né, o diagnóstico, mas eu tive o laudo mesmo em 2021. E aí eu peguei e falei, olha, essa é a minha ferramenta, esse é o meu meio de sustento, esse é o meu trabalho. E eu acabei colocando o tema do autismo nos textos também. Então, criei personagens, criei histórias, para poder passar essa mensagem e conscientizar as pessoas. Então, eu acho que
essa data, né, desse mês de abril, é um mês muito importante para a gente colocar isso também e para ter essa representatividade de falar, olha, as pessoas autistas podem chegar onde a gente está. Pode ser um autor, ilustrador, pode ser um ilustrador, sabe? É igual vocês e eu, a gente pode mostrar que as pessoas podem chegar aqui também, podem conseguir viver por conta própria, né? Porque na sociedade ainda é muito marginalizado essa questão, né, do autismo, das deficiências, do neurodivergente. Então, a princípio, eu acho que é esse, assim, o meu caminho enquanto uma pessoa neurodivergente, uma pessoa autista, no mundo das artes e do trabalho, assim, pegar como projeto, assim. Eu acho muito interessante, assim, vou falar primeiro desse paralelo que o Nori traz com a questão do pai, é maravilhoso, né? Porque é exatamente isso. A forma de ler, de ver e ler o mundo são diversas. E isso não tem necessariamente a ver com o domínio de uma fonética, de um código gramatical, né? As pessoas comunicam e entendem a ficção, entendem a fantasia a partir de outros dispositivos, né? Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa sobre isso, é exatamente essa acessibilidade, que eu acho que, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, assim, mas eu comecei a ouvir sobre isso não faz muito tempo, e mesmo assim, lá no comecinho, sei lá, vamos falar 10 anos, era sempre assim. Quando eu pensava em acessibilizar alguma coisa, era como, nossa, vai ter que ter um super trabalho, vai ter que criar um negócio, vai ter que fazer, olha o trabalhão que vai dar. Aí várias vozes dissonantes, vamos colocar assim, para não dizer preconceituosas, do tipo, mas isso mais segrega do que inclui, porque tem que criar toda uma questão. Na verdade, não tem que criar nada, né? As coisas são aí para todo mundo, então a gente parte desse princípio de que, a literatura atrai para todo mundo. Ela pode ser consumida e produzida por qualquer pessoa. O que muda é a perspectiva, e você não estar num campo excludente. O problema não está em incluir, o problema está porque, efetivamente, a maior parte dos lugares, seja ele corporativo, dentro das artes, dentro de tudo, que são lugares que excluem. Então, esse trabalho que se tem não é um trabalho que a pessoa que está precisando de uma inclusão dá um trabalho a mais. Não, é porque você é uma pessoa excludente, que criou um mundinho só para você. E aí, quando outros amigos querem participar, você tem que mudar alguma forma de ver. E algumas pessoas se incomodam muito com isso, né? Mas eu acho que o caminho dessa discussão vai no oposto disso, que é literalmente as coisas são para e de todo mundo, né? Então é algumas pessoas que cercearam esses direitos e agora tem que rever isso e dizer, não, peraí, não, isso não é só seu, né? Isso é um direito de todo mundo, assim. Então acho isso muito interessante, embora realidades tão diferentes de vocês dois, de estado diferente, de realidade de vida, pais estrangeiros, né? Uma questão muito diversa, mas que tem pontos em comum e que não só entre vocês, tem pontos em comum com diversas outras pessoas. Não é nada muito específico, né? A questão da introspecção, de sofrer na escola preconceitos e bullying, porque é um pouco diferente. Então, assim, são questões comuns a muitas pessoas. Então, eu acho que as pessoas neurodivergentes, elas têm muito mais pontos em comum com as pessoas do que pontos distintos, né? Mas o preconceito faz com que isso tome outros caminhos, né? Bom, para encaminhar para o nosso segundo tópico, que eu acho que vai por esse caminho, a gente pode seguir a mesma ordem, né? Primeiro a Sônia e o Massanori, depois o Bruno, falando quais foram os principais obstáculos que vocês observaram e sentiram nessa introdução da literatura. Se já começou em casa e foi tranquilo, ou se em casa foi difícil também, depois na escola como é que foi, quais são os principais obstáculos com relação ao acesso à literatura em si, como leitor, para vocês?
Bom, como leitor, eu acho curioso que nós temos 3 filhos, né? E Nós os temos 3 leem irmãos. muito, porque nós lemos muito. Eu tenho uma biblioteca respeitável, não só de livros técnicos, né? De língua e literatura japonesa, mas, assim, em geral, né? Leio bastante, uma média de, sei lá, 4, 5 livros por mês. Tem um livreiro que tem uma livraria pequena aqui no bairro e a nossa interação é muito boa, inclusive com o Masanori. O Masanori liga para ele, pede, vê se tem na livraria, se não tem, ele busca. Então, uma coisa assim, eu acho que esse hábito da leitura a gente cria dentro da casa, né? Não é a escola que propicia isso, né? E acho que os meninos, vendo a gente lendo o tempo todo, o meu marido também é professor, então aprenderam a ler, né? Masanori gosta muito de ler biografia. Sim. Imagine você, Bruno, eu tive que levá-lo para Minas porque ele leu a biografia do Juscelino Kubitschek. E ele nasceu no mesmo dia da morte do Tancredo Neves. Do falecimento. Do falecimento do Tancredo Neves. Então, ele fez questão de ir visitar, né, essas coisas todas ligadas ao Juscelino, ligadas ao Tancredo, e tive que ir ao cemitério onde o Tancredo está enterrado, né? E ele fez um belíssimo discurso no cemitério, assim, voltado para o Tancredo, em voz alta, conversou com ele como se ele estivesse ali tomando um cafezinho. E depois, no fim, falou, bom, tchau, agora porque eu tenho que visitar outras coisas aqui também, com licença, e foi embora. E muitas pessoas estavam chorando. Ele é muito assim, ele gosta disso, ele conversa com Tancredo, conversa com Juscelino, leu a biografia do Otávio Frias de Oliveira, leu a biografia do Roberto Marinho, do Pelé, ele gosta muito de ler, né? Sim. E ultimamente ele está... Do Oscar Niemeyer também, e agora ele está assim, muito interessado naquele Diário da Pilar, o Diário de Pilar, né? Se diz. Assim, de uns 2 meses para cá, ele já leu os 7 volumes, né, do Diário de Pilar. Ele gosta muito de viajar também, então eu falei, bom, se você gosta de viajar, você tem que conhecer para onde você vai viajar um dia. Então vamos começar com o Diário de Pilar. Aí comprei o primeiro volume e ele se apaixonou e lê e comenta com a gente, né? Então, eu acho que leitura, assim, é um hábito da família, né? Pelo menos aqui em casa eu tive esse exemplo, né? E o Masanori embarcou na leitura. Ele é um leitor também, está se tornando um leitor voraz. Que lindo. Então, vocês conheceram São João del Rei? Sim, com certeza. Eu moro em São João del Rei. Vamos fazer uma nova visita, né, Nori, para encontrar o Bruno. Pois é. Quando? Bom, em breve. Legal. Pois é. É que, então, as barreiras, os obstáculos, né, acabam que são muitos, assim. Eu acho que a minha maior barreira foi a minha casa não, a cultura e a arte não ser uma prioridade, né? Ou nem uma diversão, nem nada. Então, eu procurava por mim mesmo. Então, mas eu dividia o quarto com a minha irmã quando eu era bem pequeno. Então, eu ouvia muitas músicas que ela ouvia e ela ouvia muitas músicas boas, que era rock na época, né? Legião Urbana, Ira, Paralamas. E eu me encantei muito com Legião por conta das letras, né? Que contavam histórias. Então, eu acho que isso eu aprendi muito com isso, né? Com a literatura através da música. E aí eu fui buscar outros meios, outras fontes. E eu acabei chegando nas poesias. E eu sempre fui desde criança, uma pessoa mais melancólica,
Eu sempre tive uma depressão crônica, então eu sempre fui aquela coisa mais melancólica mesmo. E aí, aqueles poetas mais soturnos me chamavam muita atenção, a poesia meio que tinha Augusto dos Anjos, Baudelaire, e tinha aquela coisa mais romântica também. Então, eu comecei a me interessar muito por poesia, que foi o que mais me pegou da literatura, né? E aí, isso me iniciou, e aí eu fui, à medida que eu ia amadurecendo, eu ia mudando o gosto da literatura. E aí eu gosto muito das coisas fantásticas, então eu sempre gostei de filmes fantásticos, nessa linha mesmo de Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, eu gosto muito dessas coisas. Que legal. E outros obstáculos, agora na parte das pessoas autistas, né? A gente acaba vindo com algumas condições. Então, tem muitas pessoas autistas que não conseguem ler direito, muitas pessoas que têm dislexia. Então, tem algumas dificuldades e algumas barreiras que ela pode enfrentar, mas tem outros meios de se colocar literatura, né? Uma pessoa ela pode ler um livro só de imagens. Então, não precisa privar a pessoa da literatura, porque pode apresentar ali um livro de imagens. Às vezes tem dificuldade de aprender a ler, mas ela pode aprender a ler figuras. Tem gente que não consegue ler, mas ela pode pegar um livro, um audiolivro, né? Um livro narrado. Então, às vezes, a gente tem muito obstáculo em casa com os próprios pais que não colocam essas ferramentas para poder apresentar para os filhos, para eles começarem a gostar. Então, acaba que as crianças, elas começam a ter um pouco de preconceito da literatura, porque às vezes não consegue ler, aí fica chato mesmo, óbvio. Ou então um tema chato e ela não consegue ler, aí fica horrível. Então, se apresentar outros meios, pode quebrar esses obstáculos, né? E a pessoa pode começar a gostar de literatura muito fácil. Então, a minha, o meu obstáculo, às vezes, era por falta de incentivo, Incentivo. e, mas aí eu, por conta própria, eu consegui trilhar o meu gosto e conheci pessoas e fui nesse meio. E aí, pronto, me apaixonei pela literatura. Que bom. Parabéns, hein, Bruno? Realmente você é um vencedor. Obrigado. Eu, como professora de literatura japonesa, eu lia contos com os meus alunos em sala de aula e muitos deles reclamavam, né? Ah, professora, que coisa chata, né? Eu falava, mas meu filho, esse conto foi escrito em 1923. Pensa como era a época, como eram os relacionamentos, né, na época, tal. Ah, não, mas é muito chato, né? E não é isso, né? Realmente, quando você tem um interesse, você aprende muita coisa, né? Eu acho que Sim, a literatura engrandece a gente, né? Você, depois de um livro, não é mais aquele Bruno, né? Você é um outro com Bruno, certeza. Até por a melhor frase. que seja o texto. A Lu pode falar até a frase da Miolo Mole aí, né, Lu? Agora eu não estou me lembrando, mas eu sei que tem uma frase maravilhosa, que é quando a gente lê, repete aí pra gente. Ler é como sair de casa, a gente sempre volta diferente. Sei. Pois é. É Eu acho verdade. que eu até botei aqui, porque ontem eu tive uma aula onde a gente viu por cima um texto do Alexandre Nodari. Eu vou falar muito por cima aqui para não falar bobagem, mas que ele tem um termo, ele cunhou um termo que chama alterocupar-se, que ele vai falando um pouco sobre como a gente se reconhece como indivíduo, como eu, através da literatura, através da ficção, pelo esse outro. Porque a gente vai se outrando, né? Esse processo de outrar-se. E eu achei muito bonito esse que você contou do Nori, dele conversar com o Tancredo e com o JK. Foi uma forma de outrar-se ali.
né? Se encontrou, e isso é muito bonito. E eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência, leitora, assim, muito brevemente, que a gente... Ai, meu Deus, o tempo. Tá, ainda falta tempo, mas é que eu não quero ocupar o tempo de vocês. Eu também eu sou neta de professor, então fui alfabetizada muito cedo, cheguei na escola já lendo, fluente, mas havia uma comparação, né? E isso já começa, eu acho que é um grande erro dentro de algumas escolas, não sei se hoje ainda é assim, de ficar comparando, olha, ele lê melhor que você. Não existe ler melhor, né? Não existe. E até porque uma pessoa pode ler rapidamente, mas não compreendeu nada, né? Então, são muitas formas de ler. Então, eu fui uma pessoa que eu entrei na escola gostando de ler, eu era ansiosa para chegar na 8ª série, que ia ter a disciplina literatura. E aí, todos os meus amigos mais velhos falavam, nossa, você vai odiar, é muito ruim. E eu entendi por que eles não gostavam. Eu continuei gostando, apesar das aulas de literatura. Porque realmente os professores, a maioria, não eram tão bons assim, porque eles não entendiam essa diversidade de leitores. Eles aprenderam a lidar com um tipo de leitor, e era aquele. Se você não tivesse naquela caixinha, você não era um bom leitor. Então, realmente, para uma pessoa que já não tinha gosto pela literatura como eu, só desestimulava, né? Então, acho que isso é uma coisa que a escola precisa olhar com mais cuidado para isso. E isso eu acho que afeta tanta coisa na vida da pessoa, autoestima, né, segurança. Isso afeta o desenvolvimento nas outras áreas, porque você tem que ler um texto de matemática, você tem que ler tudo, né? E daí, se você é um mau leitor, você é mau em tudo, praticamente. É muito delicado falar uma coisa dessa, né? Mas, bom, vou prosseguindo aqui para nossas pautas. Tinha algumas coisas aqui que eu acho que vocês já falaram, que a gente tinha colocado, sobre trajetória. O Bruno falou, né, sobre essa trajetória que ele fez, de como se tornou de um hobby virou uma coisa profissional. Então, eu queria ouvir um pouco mais do Massanori sobre isso, né? De como que essa expressão, que a princípio era uma expressão individual, pessoal, para entender e ver o mundo, se torna uma atividade profissional. Como que isso se deu? E aí acho que já pode já aproveitar o gancho e falar um pouco das produções, né? A gente acabou não falando aqui no início, mas o Nori ilustrou um livro da Miolo Moli, que é o Três Contos do Machado, sobre a direção de arte do Caeto, que é o professor dele há muitos anos, né? Então, falar um pouco dessas produções profissionais do Massanori, falar sobre o Nori e eu, a gente pode até mostrar aqui um pouco da produção, e depois, na sequência, a gente fala um pouco sobre a Doroteia, do Bruno. Bom, o Massanori, acho que não posso dizer que ele seja um profissional da escrita, né? Ele tem esses livros publicados, são 3 até o momento, e graças à atuação do Caeto, né? Claro. Então, ele desenha, o Caeto pega o texto, eles quadrinizaram um livro de contos do Machado de Assis, quase que inteirinho, né? E desses contos quadrinizados, ele tem 3 lançados pela Miolo Moli, que são os 3 contos de Machado, e tem 6 contos que falam do negro na literatura brasileira, que foi da Martins Fontes, né? Então, mas eles têm muitos outros mais quadrinizados já. E isso tudo é o Caeto que transforma o conto em quadrinhos, né? em textos né? pequenos de quadrinhos, e o Massanori desenha. Né? E, então, eles já têm também Vidas Secas, quadrinizado, tem também um conto japonês, Dentro do Bosque, do Akutagawa Ryunosuke, que fala sobre a relatividade da verdade, é um conto belíssimo. E tem também um outro conto que é Kappa, é um animal imaginário, né, japonês, e
Então, ele tem trabalhado todos esses contos juntamente com o Caeto, né? Então, eu acho que essa parceria deu super certo. O Caeto não conseguia mais dar aula para ele, porque ele fica muito bravo quando o Caeto manda refazer alguma coisa ou não ficou, sei lá, bacana, né? E tal, aquela cena, então manda refazer, ele fica muito irritado. Ele tem um traço já definido, é difícil mudar isso, né? Então, o Caeto resolveu começar a trabalhar com projetos, né? Então, Noriel foi o nosso primeiro projeto, depois Machado de Assis. Vamos ver, né, se no futuro ele consegue lançar o Vidas Secas e esses contos japoneses também, né? Mas, assim, não acredito que seja assim de um nível profissional autônomo, né? Ele depende muito de uma ajuda, né, para conseguir fazer as coisas. Mas trabalha muito, e ele é muito regrado, ele é muito rápido, e então é uma coisa assim que funciona bem, né? Certo? E continua, né? Ele tem também uns fanzines próprios, né, que ele faz sozinho. Essas são histórias dele mesmo, né? Ele criou 10 super-heróis brasileiros, né? A maior parte são mulheres, porque na vida dele tem muita mulher. E depois, no final, começaram a aparecer os rapazes, né? Sim. São 2 ou 3 super-heróis, né? Tem uma influência aí do mangá? Com certeza, com certeza. O pai, quando vai para o Japão, traz para ele uma produção japonesa, que é o... Baseado no super-herói japonês dos anos 70 e 80. Esse livro que o papai traz para você... É o novo Kamen Rider Spirits. Novo Kamen Rider Spirits, em japonês. Ele lê, obviamente, e curte muito, né? Então, baseado nisso, ele tem esse fanzine próprio, né? Isso ele escreve e eu dou uma corrigida no português, e aí depois ele, então, faz os desenhos, né? E nós publicamos uma vez por ano e ele, então, distribui para os colegas, né? Na comemoração do aniversário dele, 21 de abril. Né? Tá pertinho. Oi? Tá pertinho. Tá pertinho. Desculpe, infelizmente não vai dar tempo que nós vamos viajar. Mas na volta você distribui, né? Então é isso. Os projetos futuros também já estão aí, né? Mais ou menos prontos, né? Depois o Caeto dá uma revisada geral. Então vamos ver se a gente encontra espaço para essas produções também. Até dei para o Maurício de Souza. Ele é muito fã do Maurício de Souza e todas as produções ele manda para o Maurício. Vamos ver, né? Claro. Pois é. Isso aí. Bruno, e a Doroteia? Conta um pouco para a gente. Como Então, começou e o que você tem feito aí, esse trabalho muito bonito com esse livro. pois é. Então, mas antes, eu queria dizer que, bom, ele é um escritor, ele é um ilustrador, né? Porque a partir do momento que ele produz, sabe, eu brinco que assim, eu escrevo, ilustro para que meus sonhos aconteçam, porque aí eu posto tudo naquilo. E a partir do momento que ele começa a entregar, começa a publicar isso, pronto, acabou. Eu brinco aqui com a Dani, que ela é a minha parceira na literatura, nos trabalhos, é uma amiga muito ferrenha, assim, é meu suporte nas produções, em tudo, é a que me dá força. E eu chamei ela para escrever um livro da Doroteia comigo, e ela fica muito assim, não, mas eu não sou escritora. Eu falo, vamos escrever. O maior ponto é o seguinte, a gente escreve, depois a gente vai revisar tudo. E aí eu já entro na questão da Doroteia agora, que a gente escreve, e as pessoas elas podem escrever qualquer coisa, e pode publicar qualquer coisa, sem nada, sendo bom ou ruim. Quem vai
dizer que é bom ou ruim são os leitores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, porque o livro ele é para sempre. À medida que a gente escreve, registra, milhões de pessoas podem ver esse livro. E o cuidado que a gente tem para escrever, ele é essencial, porque isso pode influenciar na vida de uma pessoa também. No nosso caso, no caso da Doroteia, é uma personagem autista. Então, a gente conversa muito com as pessoas e as pessoas se espelham muito nessa personagem, que é a Doroteia. Então, o cuidado que a gente tem, tanto das terminologias, das comorbidades ali, do que a gente vai fazer, do comportamento dela, influencia lá nos pequenos que estão em desenvolvimento ainda. Então, quando a gente fala que a Doroteia, ela gosta de ficar sozinha, ela usa os fones de ouvido para poder tampar os ruídos, que ela fica muito ansiosa em certas situações, então ela quer desmaiar, é para mostrar que isso realmente acontece, mas que isso pode ser evoluído de forma boa. Então ela começa a encontrar os amigos dela, ela começa a ver que com o suporte dos amigos ela consegue enfrentar as barreiras dela, consegue enfrentar as dificuldades. E ela é a protagonista. Então, a pessoa que é autista, ela vê um protagonismo ali e fala, uai, ela é a melhor da historinha. Nossa, eu quero ser como ela. E é o que a gente ouve muito. Eu resolvi criar a Peixinha Doroteia para contar um pouco do meu dia a dia, né, de pessoa autista, só que de uma forma lúdica, porque eu demorei muito a entender sobre o autismo, porque sempre foi escrito de formas muito técnicas, sempre foi para psicólogos, para médicos, as próprias famílias não entendiam muito sobre o que é o autismo. Então, de forma lúdica, a gente resolveu a deixar graficamente legal. A gente conseguiu chegar lá nos pequenininhos, né, nas crianças, e aí hoje, quando a gente vai nas escolas, a gente lê as histórias e pergunta se alguém conhece alguém autista, e todo mundo levanta a mão, e sempre tem um amiguinho autista, e aí a gente já tem relatos das pessoas falando, das crianças, né? Eu quero ser autista, sabe? E é uma coisa, assim, surreal de antigamente, igual a Lu falou, sabe? Há 10 anos atrás, a gente não tinha muitas informações sobre inclusão, sobre o autismo, nem nada. E é isso, sabe? A inclusão, ela só é inclusão porque tem uma exclusão. E aí precisa ter inclusão. E a inclusão nada mais é do que tirar as barreiras de acessibilidade, né? Então, se a gente mostrar isso para as pessoas e mostrar o potencial daquela pessoa que, a princípio, está à margem da sociedade, é muito legal, tá? Então, a ideia da personagem, a ideia do livro foi, às vezes, um desabafo meu, que acabou sendo aceito, tendo representatividade. Hoje mesmo, a gente foi em outra cidade, que chama Bom Sucesso, aqui em Minas, e fomos em 6 escolas. A gente leu historinha para muitas pessoas. E é muito legal, porque em cada escola é diferente, cada aluninho ali, cada ser humaninho é diferente, entende de uma forma, e a gente apresenta, olha, isso aqui é o autismo, isso aqui é uma pessoa autista. E é assim que funciona. Então a gente troca ideia com essas crianças, porque a nossa geração ela já está muito preconceituosa, a gente já carrega muita coisa cultural que é preconceituosa. E a gente pode formar esses novos cidadãos, né, como pessoas legais, para eles entenderem desde cedo, meu amiguinho é diferente e é legal. E a Dani, ela sempre fala, né, que nós somos todos diferentes, e a diferença é o que nos torna único, né? Porque cada um é de um jeito, então é legal ser diferente. E aí a ideia do livro era uma coisa simples, se tornou um meio de mensagem, sabe? Um meio de informação. E a gente
o lugar que a gente não consegue chegar, às vezes, para falar sobre autismo, a gente fala sobre inclusão e sobre o autismo através da literatura. Então, tem lugares que não deixa a gente chegar, mas a gente fala, não, nós vamos levar um livro, contar história, e aí a gente vai e mostra a inclusão, e é super legal, é super bem aceito pelas crianças, pelas escolas, e as pessoas, a gente tem muito relato também de mães que falam, olha, eu recebi o laudo da minha filha e eu não sabia como contar para ela. E aí eu li a história e ela falou, mãe, eu quero ser igual a Doroteia. E aí ela viu um link, né, de falar, você é igual a Doroteia, você é uma pessoa autista. Então, isso é muito gratificante para a gente e mostra essa responsabilidade que o escritor tem de passar uma mensagem, não ser só um livro à toa, não ser só uma história à toa. A gente colocar um conceito ou uma, um, um quê a mais assim na história, né? Principalmente nessa parte de conscientização, para mim é maravilhoso. Então, eu acabei amando isso, amando muito, e eu tenho muito cuidado quando eu vou escrever, quando eu vou escolher as palavras, quando eu vou passar uma mensagem, porque eu acho que isso pode mudar a vida de uma pessoa. É verdade. Certo. Sabe, Bruno, eu também tenho ido a muitos colégios aqui em São Paulo com esse livro Nori e Eu, né? E eu sempre falo sobre o autismo, né? Levo o Massanori comigo, ele também faz o discurso dele, conta como foi escrever aquele livro, O processo. Então, assim, tem sido muito gratificante mesmo levar essa mensagem aos colégios, né? Eu sempre digo que nem se trata de inclusão, né? Se trata de acabar com esse conceito de exclusão, né? Não existe exclusão, né? Somos todos uma família, somos todos humanos, né? E reconhecer essa humanidade no outro é importante, né? E mostrar que as crianças autistas viram adultos autistas, né? Exato. E a gente está aí. E eles podem espelhar na gente. E isso é legal, não é? Ele, mostrando nossos trabalhos. E, poxa, eu posso ser um deles. É uma coisa que antigamente essas pessoas não eram mostradas para a sociedade. É verdade. Uhum. Aí a gente entra naturalmente, como se a gente tivesse combinado, né, para o nosso último tópico, que já estamos nos últimos 10 minutos, mas isso é muito importante da gente dizer, né, que é essa questão da representatividade. E vocês já falaram bastante sobre isso, mas eu vou trazer um problema. Um problema, assim, é uma coisa que eu escutei, tá? Com relação ao Doroteia. E a gente sabe nossa opinião, mas eu acho que a gente precisa explicitar essa opinião para pessoas que estiverem assistindo ou que vão assistir futuramente isso, porque eu vejo que é uma dúvida comum, porque a gente sabe que a maioria dos educadores não estão preparados para lidar com situações diferentes, assim, porque é isso, é a caixinha. Não é nem a questão de ser neurodivergente, não. Se não é, e assim, na verdade, os professores eles são preparados para um aluno inexistente, né? Esse não existe. Então, assim, eu vi, por exemplo, Luana, muito legal, Doroteia, só que só fala sobre um tipo específico de pessoa autista. E a gente tem outras pessoas autistas na escola que não vão se sentir representadas. Falei, gente, mas não dá para colocar no personagem todo mundo, sabe? E assim, porque dentro da literatura, né, quando a gente fala de representatividade, do meu ponto de vista de editora e de leitora, por que a gente tem que lutar por representatividade? Porque quem até então escreveu e teve notoriedade e entrou para o cânone são as mesmas pessoas. Pessoas brancas, XPTO, a maioria homens, E essas pessoas têm necessidades diferentes. Então, elas escrevem histórias diferentes. Então, não havia essas outras pessoas ali que se identificassem. Eu tive acesso já nos anos 80, eu sou de 81, à literatura infantil já, onde eu me vi
em alguns personagens ali que me ajudaram a me entender como pessoa, de dizer, pô, eu estou sendo um pouco isolada na escola, mas existe outra pessoa que parece comigo, que pensa como eu, porque está nesse livro, e é um adulto. Então, eu tinha um pouco isso, assim. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa importância da representatividade e sobre essa problemática de a pessoa que está afim, isso é a pessoa legal, isso é a pessoa que está do nosso lado, de dizer, não, eu quero me incluir, mas tratar essa inclusão de uma forma tão engessada e pouco dócil, né, de achar que não. Então, se eu vou ter um livro sobre autismo e vai ter que dar conta de toda essa complexidade. Mas posso começar só para responder? Por favor. Então, mas sabe o que eu acho, Lu? Que a pessoa que falou isso, ela tem, essa é uma opinião dela, né? Porque ela tem essa visão estereotipada que a sociedade passa em filmes, em novelas. As pessoas não acham que o autismo, que seria nível 1, que é o nível 1 de suporte, pessoas como nós, somos autistas. Então, uma pessoa ou um personagem que não tenha todo aquele estereótipo marcante ou exagerado, não é autista. Só que a pessoa autista, ela é uma pessoa autista. A pessoa de nível 1 de suporte, ela pode transitar em vários níveis de suporte. Então, eu tenho uma dificuldade que eu posso ficar completamente descontrolado com o nível de suporte que eu tenho, que é 1, mas eu posso chegar até lá nesse suporte que essa pessoa, né, falou. Só que nunca vai ser, ela nunca vai se sentir excluída, porque a gente já é excluído, sabe? Então, tendo um personagem autista, mostrando o básico ali, que é a hipersensibilidade, as estereotipias, tá tudo ali, sabe? A gente não precisa exagerar, porque quem sofre é a gente, e é por dentro. E é por isso que é uma deficiência invisível, né? Porque não tem como ver. Então, não tem como mensurar a dor que ou o quão difícil através do que a gente sente. A gente não precisa mostrar fisicamente ou imageticamente o que a gente sente nas nossas dificuldades ali. É claro que todos os professores vão pegar cada autista de um jeito. Claro, a gente tem um nível 3 de suporte, que é aquele que tem maior necessidade, então acaba que por não conseguir falar, por não conseguir oralizar, ele explode, ele tem movimentos mais visíveis ou mais estereotipados mesmo. Mas eu acho que a representatividade, ela tem que estar de alguma forma, né? Tem que estar de alguma maneira ali. Então, eu também não sei, né? Em 20 páginas de história, 4 versos por página, né? Mas tá ali no texto, tá ali nas imagens. Eu acho que basta olhar para poder enxergar a gente. Se a gente precisar gritar tanto, sim, estereótipo, gritante, é muito difícil, porque isso aí já está na sociedade e foi excluída, né? Eles são segregados. As pessoas não gostam disso. Mas pessoas como nós, igual eu brinco sempre, sabe? Na escola sempre vai ter autista chegando, e cada vez mais, porque autistas adultos fazem autistinhas. Então eles vão chegar também, sabe? Então tem que saber lidar com uma pessoa de qualquer nível. E aí eu acho que é isso, é essa a representatividade que eu tento passar, sabe? É por aí mesmo. Uma coisa assim que, como mãe, me magoa é quando alguém diz assim, nossa, mas ele não parece autista. O que é parecer autista, né? Eu fico muito assim zangada com a pessoa e falo mesmo, né? E o que é parecer autista, né? Ele é, e ponto, né?
Ele é bonito, como qualquer outro, ele é alto, ele é falante, ele é esperto, ele é bobão às vezes, né? Ele é como qualquer um outro, né? Então, essa coisa de, né, excluir a pessoa ou querer um estereótipo, né? Isso é muito frustrante, realmente. Claro. Eu não sei se o Masanori tem consciência do que ele é, sabe? Ele foi criado junto com os outros dois irmãos da mesma forma, né? Ele era um pouco excluído pelos irmãos também, porque ele era muito quietão, muito na dele, não se misturava muito, né? Mas ele sempre falava para mim: mãe, não chora não, eles só são crianças, quando os meninos faziam muita bagunça, né? Então, assim, é ele, né? Essa coisa que carinhosa, né? Um cidadão, Claro. né? Igual a qualquer outro. Isso que eu quero que seja respeitado. Isso que eu sempre falo para os meninos nas escolas, né? É um cidadão como você, como qualquer um outro, né? Então tem que ser respeitado. É para isso que ele está aqui, para ser respeitado como você, né? Isso. Ô, Sônia, outro dia me perguntaram se eu queria ser uma pessoa neurotípica. Eu não queria ser autista. Aí eu virei e falei assim, eu não sei como que é ser uma pessoa neurotípica. Como que eu vou querer ser algo que eu não sei o que que é? Eu sou o que eu sou, tá? Como é que eu vou comparar? Então, as pessoas, eles veem muito isso, né? É a própria falta de conhecimento também. Eu acho que é a nossa missão informar a gente que consegue passar, comunicar de alguma forma, passar essa informação para a sociedade, né? Para eles saberem bem. A gente tem um caminho muito longo nisso, né? Porque nós fomos educados nesse registro da exclusão. Então, a gente mesmo, assim, agora, tentando encerrar um pouco essa conversa que daria dias, né? Quando a gente pensa nisso, né? A gente começa a miolo mole já pensando nisso, então todos os nossos livros têm audiodescrição. E uma das coisas, um dos erros que eu cometi, e entre vários outros, e que a gente está tentando corrigir, foi eu queria, dentro da audiodescrição, né? Principalmente para pessoas cegas ou com baixa visão, de passar para ela exatamente a mesma experiência. E aí precisou de uma pessoa cega falar, Luana, é impossível. A mesma experiência é impossível. Você vê, eu não vejo. Ponto. Pode deixar que eu me viro, sabe? Fala o principal aí, fala... Então, assim, às vezes esse pecar pelo excesso, né, de ficar uma coisa assim, um livro de 20 páginas numa audiodescrição, ele demora mais de 1 hora, é exaustivo para a pessoa. Cada pontinho, cada estrelinha. A gente fez, eu acho que, pena que não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas eu vou jogar aqui. Teve um livro do Bruno que foi muito desafiador fazer audiodescrição, que é o Monstros, porque são imagens muito abstratas. E isso, eu acho que isso foi muito desafiador e ensinou muito para a gente, porque nos obrigou a fazer esse movimento de tentar explicar uma coisa que você não vê, que não existe, é um monstro. Né? Porque é fácil eu falar, é um copo, aqui tem um copo. Do lado esquerdo tem um copo, ele é cilíndrico, da cor tal. E uma coisa que você não tem referência, como é que você fala sobre ela? Então, isso nos levou para um lugar, nos deslocou da perspectiva. E eu acho que o seu livro, Bruno, sem brincadeira, assim, ele foi um marco de falar, a gente está fazendo tudo errado. Porque esse movimento de olhar com estranhamento, os outros também devem ser olhados. Porque eles são estranhos para a pessoa também. Então, escrever uma coisa. Então, assim, a gente tem muito... Então, mesmo quem está querendo acertar, erra. A gente percebeu dentro da Miolo que, embora a gente há 4 anos esteja fazendo isso, isso não está chegando nessas pessoas. Então, a gente está tentando mudar um pouco a forma de fazer, porque precisa chegar, a gente quer que chegue. Se não está chegando é porque não está bom. Então, a gente está estudando, está vendo, então eu deixo até um convite aqui para quem assistir essa live,
e quiser contribuir, falar críticas, isso aqui está ruim, não pode ser assim, está tudo errado, a gente está super aberto para isso, porque realmente a gente está tentando encontrar um caminho para levar essa literatura, né? E a gente está tentando acessibilizar isso dessa forma assim, de vamos lá, dá para fazer. É para ser, se não é para todo mundo, então está alguma coisa errada. Né? Então tá excludente. A gente tem que, é o que a gente tem falado aqui, e a Sônia falou muito bem agora há pouco. O problema não é a inclusão, o problema é a exclusão. A gente tem que deixar de ser excludente e não ser inclusivo. Né? Mas, Lu, não tem nada melhor do que você sentar com a pessoa e perguntar para ela. Porque você pode falar na audiodescrição o que é uma estrela, mas você sabe se a pessoa sabe o que é uma estrela? Ela nunca viu uma estrela. Ela vai saber o que é estrela? Né? Então, você precisa dessa pessoa para saber o que é melhor. É isso que você está falando mesmo, sabe? Não adianta a gente explicar do jeito que a gente vê, se a outra pessoa vê de outra maneira. E também não pode ficar extremamente técnico, né? É uma forma geométrica de tantas pontas. Primeiro que estrela, isso é o nosso imaginário, que a estrela mesmo não é isso. Bugou o cérebro já, cara. Né? Pronto, aí isso vai levando a gente para muitas camadas, isso a gente vai, né? Para falar sobre mediação, sobre as nossas representações do abstrato, né? Ixi, Freud corre aqui, uma sessão de psicanálise. Ai, gente, maravilhoso. A gente passou um pouquinho do tempo já, mas amei estar com vocês. Essa conversa podia se repetir muitas vezes. E não sei se vocês querem falar mais uma última coisa para a gente falar tchau. Eu acho que o Massanori participa comigo disso. Nós queremos a Doroteia, né? Certeza. Queremos ter em mãos Doroteia. Certo. Eu vou te mandar uma mensagem para você mandar o seu endereço, tá? Eu vou pegar com a Lu. Obrigada. Certo. Vamos trocar. Eu só queria agradecer também. Só queria agradecer. Foi um prazer conhecer vocês dois. E obrigado, Lu, mais uma vez. Eu amo o meu mole, amo muito mesmo. Foi que abriu as portas para mim, que me deu oportunidade e que me possibilitou a ser um profissional que trabalha com arte. Antes eu achava que não era possível trabalhar com arte. Hoje a gente pode virar e falar assim, eu trabalho com arte. Que bom. Parabéns para vocês. Vocês são incríveis e obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, obrigada por conhecer, né, o Bruno, você também, primeira vez que nos vemos assim, foi muito bom mesmo, muito obrigada. Então, boa noite, gente, e é isso, beijos. Boa noite. Até mais. Até mais.